Bom, a gente vai prosseguir hoje com a carta aos Efésios, mas antes, assim, eu queria fazer alguns comentários que eu considero importantes, né? Eu vou precisar hoje, eu estava pensando, eu vou precisar fazer uma pequena revisão, porque a gente iniciou na última aula, né, o assunto da carta, porque a minha intenção é clarear para vocês ao máximo o texto. É muito difícil alguém fazer isso que a gente está fazendo junto. A gente está construindo, mexendo no texto juntos. Essa experiência, quando eu tive essa experiência pela primeira vez, parece que eu estava começando a aprender a Bíblia, porque um texto muito conhecido para a gente, ele se torna assim extraordinário quando você consegue abrir o texto, sabe, nos mínimos detalhes. Eu acredito que a gente fez um exercício, eu tenho batido na ideia de que uma frase principal, um assunto principal, às vezes ele está sendo apoiado por vários argumentos. Nem sempre o leitor consegue enxergar os argumentos que apoiam a ideia principal. Geralmente a gente vai lendo e vai embaralhando tudo na nossa cabeça, na nossa leitura. A gente tem uma ideia do todo, mas a gente não consegue enxergar com detalhes a construção de todo o texto. Fica sempre assim um certo vazio. Puxa, mas eu entendi. Então, para exemplificar essa ideia, eu usei aquela premissa, né, de alguém que quer vender um carro, né, e eu coloquei 3 argumentos embaixo: meu carro é econômico, meu carro é confortável, meu carro tem um bom design, e todas elas estão apontando para a ideia central, que é: compre o meu carro. Quem escreve, ele escreve assim. E para que eu consiga desmontar esse texto, que nem sempre é fácil, né? Porque, por exemplo, assim, nesse caso, eu coloquei bem organizado: compre meu carro, porque meu carro é econômico, meu carro é confortável, meu carro ele representa bem, ele tem bom estilo. Só que eu falei igualmente dos 3. Só que quem fala ou quem escreve, às vezes desenvolve um pouquinho desenvolve um pouquinho o outro, e no terceiro ele fala um monte de coisa. De modo que não ficou organizado, sabe? Ficou assim, como uma escadinha, né? O terceiro ponto ele quis falar muito. Vamos supor, ele falou pouco sobre o conforto, falou pouco sobre economia, e falou muito sobre o design do carro. Gastou todo o texto falando do design do carro, só que para quem leu, ficou às vezes até um pouquinho confuso. No texto bíblico, ou alguém que vai escrever, ou alguém que vai falar, isso acontece muito, né? Quem vai pregar, às vezes acontece dentro de uma pregação, a pessoa vai dizer assim: olha, eu vou pregar hoje sobre Jesus, o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. Aí fala um pouquinho do cuidado, né? Aí fala assim: o bom pastor é aquele que protege as ovelhas. Aí fala um pouquinho de proteção. E aí ele fala: o bom pastor é aquele que sabe trazer a cura quando a ovelha está doente. E aí ele fala só sobre a doença da ovelha, ele exemplifica, de modo que quem ouviu não conseguiu perceber os 3 argumentos principais. Como a nossa intenção é compreender melhor o texto, você vai ver que isso vai fluir dentro do texto, e a gente vai enxergar junto. Ao estudar a carta, o Evangelho de Lucas, não é carta, o Evangelho de Lucas, a gente fez só análise da macroperícope. Mas agora, em Efésios, eu vou dar para vocês, eu estava pensando, vou dar para vocês a experiência de enxergar macroperícope e enxergar a síntese de cada texto, que é o mais difícil. Antes de tudo, eu vou fazer, antes da gente entrar novamente no texto, onde eu vou explicar detalhadamente, eu vou fazer um breve exercício com vocês, para vocês conseguirem enxergar comigo a síntese, tá bom? Então, Jesus é o rei dos judeus. Vou diminuir a frase. Jesus é o rei.
Só isso. Jesus é o rei. Que veio, que eu moro próximo de uma esquina aqui, e aqui nessa esquina é muito movimento, e aí eles se encontram lá, um passa o farol e o farol fecha para o outro, eles ficam buzinando um para o outro. Então vocês vão ouvir barulho, muito barulho de buzina aqui. Ok, então Jesus é o rei. Ele veio do povo judeu para salvar os gentios. Frase principal: Jesus, rei dos judeus. Jesus é o rei. Depois eu corrijo. Jesus é o rei. Frase principal: Jesus é o rei. Quando eu falo assim, que veio dos judeus, o que eu estou querendo dizer? O que é veio dos judeus? É A sua linhagem, a, a a sua sua linhagem, a origem. sua origem. Exatamente, ok. Então tá. A gente já está começando a desmontar o texto. Olha só, tá tudo junto quando eu leio, mas agora eu estou desmontando ele. Jesus é o rei, já entendi. Agora, que ele veio dos judeus é a sua origem, então está explicando a origem do rei. Tá? Para salvar os gentios. O que é isso? O objetivo, a O causa, objetivo, a causa, a sua missão. missão. Tá? Então, olha só, desmontei o texto novamente. Então, eu tenho Jesus é o rei, que veio dos judeus, é a sua origem. Para salvar os gentios é a sua missão. Tá? Comecei a desmontar. Comecei a compreender melhor a frase principal, o assunto principal. Ele começa a explicar o assunto principal. Os argumentos, às vezes, são curtos, pequenos, mas estão complementando a minha compreensão da ideia central ou da frase principal, certo? Esse breve exercício que eu fiz com vocês agora é o que a gente vai usar dentro do texto para desmontar o texto e enxergar as suas partes. Tudo bem? Nenhuma dúvida até aqui? Então vamos lá, vamos para o texto. Eu vou voltar, porque como comunicação é algo difícil, tem coisa que para mim, na minha cabeça, é simples, mas eu falando é difícil de montar a imagem na cabeça de vocês, ou seja, vocês recebem, puxa, eu acho que o pastor quer dizer isso. Então, eu vou usar o máximo de recursos para tentar minimizar o problema ou a transferência de conhecimento. A saudação inicial de Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos desmontar o texto, tá? Eu vou ver se eu consigo aqui desmontar o texto. Paulo, apóstolo de Cristo, está falando do quê? Aqui ao lado, em vermelho. Vou precisar da participação de vocês. Paulo. Autoridade. Paulo escreve como enviado de Cristo. Ou seja, aqui a gente já desmontou. Quando ele fala Paulo apóstolo, ele está apontando para a sua autoridade. Essa autoridade dele veio de Cristo, já entendi. Tá, pela vontade de Deus é a sua vocação. Então não foi que ele escolheu, foi Deus que o chamou. E se Deus o chamou, isso é uma vocação. O apóstolo procede, exerce um chamado que vem de Deus. Para quem está escrevendo? Santos e fiéis. Isso é a identidade para quem ele está escrevendo, a identidade das pessoas. Aonde isso está acontecendo? Olha, em Éfeso, o local é em Éfeso. Essas pessoas estão em Éfeso. E aí ele vai falar: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo.
ele vai usar uma saudação em forma de bênção. Bênção. Da bênção do Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai. Tá, vamos voltar aqui nas palavras. Vamos tentar enxergar aqui a hierarquia. Paulo está escrevendo debaixo da autoridade de Cristo porque ele foi chamado. Então, se ele foi chamado, a autoridade não é dele, a autoridade vem de Deus. Ele está escrevendo, olha, fechou aqui o assunto. Não está falando mais, daqui já não é Paulo. Agora apareceu para quem foi destinada a carta. Ele está falando que essa carta foi escrita aos santos e fiéis que estão em Cristo Jesus. Bom, essa expressão aqui, para mim, ela deve se tornar uma expressão um pouco forte, porque quando eu vou ler a carta de Paulo aos Efésios, eu preciso ter a consciência de que o grande problema que a gente vai encontrar em Gênesis é que o homem se tornou pecador. E falar ou usar a expressão santos já demonstra que alguma coisa extraordinária aconteceu na história humana, porque Deus está manifestando a forma pela qual ele salvou os homens. E isso vai dar aos homens pecadores em Cristo a chance de ser chamado santos. Mas tudo bem, essa ideia vai se expandir. Eu só estou na santidade, ele está apenas introduzindo a carta. O local foi Éfeso, e aí ele fala das bênçãos de Deus. O que eu fiz aqui? Bem fácil, bem simples. Eu peguei esse texto e eu desmontei ele, eu sintetizei ele, e eu vou chegar numa conclusão final. A síntese. A carta nasce, da autoridade de Cristo e abençoa a igreja com graça e paz. Tudo bem? Sim. Ok, vamos prosseguindo, então. Vamos melhorar a nossa compreensão do texto, abrindo ele ao máximo para a gente trazer uma compreensão bem clara do que Paulo está dizendo. Olha, Paulo, o autor, apóstolo, isso aqui é o chamado, vontade de Deus, a quem ele está escrevendo, aos santos que são fiéis, que estão em Cristo, que estão em Éfeso. O que ele está desejando a eles? Está desejando a graça e está desejando a paz. De quem? De Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Perceberam como abriu todo o texto? Agora daqui eu já consigo enxergar claramente o que o texto quer me dizer nessa introdução. O autor é Paulo, aqui vou resumir novamente, sintetizando, sempre batendo na forma mais simples de cada frase. O autor, a autoridade dele, o destinatário, o local, a bênção e a fonte. Tá bom? Aí, entrou aqui. Ok. Entramos, então, aqui na primeira grande perícope, a macroperícope que vai do 3 ao 14 do capítulo 1. Agora a gente vai estudar do verso 3 até o 14. O tema central que a gente vai trabalhar, que é o tema que está na apostila, você pode depois acompanhar com a apostila de vocês, tá? Que são as bênçãos. Então, essa macroperícope, ela fala sobre as bênçãos espirituais em Cristo. Essa é a ideia central. Todos os argumentos que vão entrar embaixo, nós vamos constatar que eles podem ser resumidos ou eles podem ser sintetizados com a frase, as bênçãos espirituais em Cristo. Só que, para que eu chegue nessa conclusão de que está tratando das bênçãos espirituais em Cristo, eu vou ter que passar por todos os versículos e, depois de analisar todos os versículos, eu vou chegar à conclusão de que tudo aponta para essa frase. Posso escrever essa frase final de um modo diferente? Pode. Nós vamos tentar chegar nesse exercício de estudar todo o texto, enxergar
como foi sintetizado em termos de frase, e vamos tentar criar outra possibilidade para representar o que o texto está dizendo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que tem de estranho nesse texto? O texto começa dizendo, e me dá a ideia de que Paulo está louvando a Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa primeira frase já me dá essa ideia de louvor. Mas eu preciso entender o que está no coração dele. Depois a gente vai procurar, dentro do próprio texto, qual a razão dele ter começado dessa forma. Vamos então abrir o texto. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa com um cântico, né, com uma expressão de louvor. Eu poderia colocar aqui expressão de louvor. A doxologia, que é a ideia da alegria principal, ou cântico, uma expressão até que lembra o cântico, né, de outros textos bíblicos, em que Paulo inicia louvando a Deus. Agora, por que ele vai iniciar com esse louvor a Deus? Essa resposta inicial de louvor. Quem ele está bendizendo? A Deus. Ao Senhor, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele enxerga? Que Cristo é o mediador entre o homem e Deus. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu poderia até tirar aqui a mediação. O que eu poderia colocar aqui? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A fonte, poderia tirar aqui a palavra, a fonte da bênção, a origem da bênção, poderia colocar no lugar de mediação, tá? É por isso que eu quero que vocês tenham a ideia de como é construído, porque se você entender como é construído, você percebe que às vezes você pode trocar a palavra aqui e não vai alterar nada, porque são palavras sinônimas, né, que estão expressando aquilo que o texto está me dizendo. Isso dá liberdade para você fazer também as suas anotações enquanto estuda. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Se é todas as bênçãos, é plenitude de bênção. É uma bênção plena. A bênção divina completa. Não é uma bênção parcial, é uma bênção total. É uma bênção plena que nós temos em Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais aqui nas regiões celestiais. Isso aqui me fala de local. Eu poderia colocar aqui, ao invés de esfera, eu poderia colocar aqui o local, né? As regiões celestiais. Mas a esfera de abrangência, ela preenche as áreas celestiais, não apenas áreas terrenas da nossa realidade material, mas a área espiritual também. Em Cristo, Cristo é o lugar e o mediador dessa bênção. Então, no início, eu tenho que ele começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Então, esse todas aqui, a ideia de que nós temos bênçãos em Cristo para suprir toda e qualquer necessidade para o cumprimento do propósito da igreja. E que bênçãos, como é que isso acontece? Que bênçãos são essas? Primeiro, eu quero que você imagine comigo, antes da gente ir prosseguindo com o texto, que para que eu possa estudar algumas cartas do Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, eu preciso estar com a ideia do que aconteceu no Jardim do Éden, a separação. O que é o pecado? A teologia do pecado, a compreensão
clara da teologia do pecado, me faz olhar para essa carta como uma obra-prima. Cada frase, cada palavra tem um significado sem precedente. A gente não consegue mensurar como tudo isso se encaixa como peças de ouro em um quebra-cabeça que me faz enxergar a imagem do plano de Deus na terra e no meio da igreja. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aqui fala, se Deus nos escolheu nele, temos a eleição. Antes da criação do mundo, é porque esse plano é um plano eterno. A escolha antecede a criação. Para sermos santos, ele nos chamou para a santidade. Depois eu poderia explorar isso aqui com mais detalhe para você entender que não se trata da nossa santidade, tá? Irrepreensíveis, a pureza em sua presença. Agora vamos fazer uma análise lateral aqui, nessa coluna lateral. É possível, segundo o que aconteceu no Jardim do Éden, o homem entrar na presença de Deus? Não. Não, olha só. Só que aqui o texto já está me dizendo que aconteceu uma possibilidade. É possível a gente se tornar puro na presença de Deus? No Jardim do Éden, depois da queda, antes da cruz? Não. Da cruz, não. Não. É possível eu me tornar santo diante de Deus antes da cruz? Não. Não. Então, olha só, o texto, ele me diz que Deus nos escolheu em Cristo, né, na eternidade, para voltar à sua presença. E aí ele cumpre a santidade e nos dá a sua santidade. Em Cristo, ele nos coloca numa situação de pureza em Cristo, não pela nossa própria pureza, e ele nos coloca de volta em sua presença. Agora, se tudo isso acontece para o pecador, a minha pergunta é, até aqui, será que a ideia principal não está sendo bem apoiada? As bênçãos espirituais que temos em Cristo? Por quê? Porque ele nos coloca de volta em sua presença, porque ele nos coloca no estado de pureza em Cristo que nós nunca atingiríamos, porque a santidade de Cristo nos cobre em um momento em que nós mesmos não conseguiríamos por nossa própria força. E esse é um plano eterno, não começou agora. Deus nos amou de um modo muito especial. Olha, quanta bênção em Cristo. Vamos para o 5. Em amor nos predestinou para sermos, olha aqui agora, adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, novamente Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Vamos abrir o texto, observar cada trecho, cada palavra que o texto representa. Primeiro, Deus nos predestinou. Isso fala de um amor antes mesmo da criação. Deus nos predestinou. O ambiente foi a sua própria decisão, que é o que vai ser confirmado durante o texto. Para sermos adotados como filhos, acontece o processo de adoção. A adoção em Cristo. A gente não conseguiria voltar, né? Nós éramos pecadores, separados de Deus. Agora, veja só o que aconteceu. Ele, por sua vontade, em amor, vai nos adotar como Cristo. Isso não concorre para as bênçãos espirituais? Sim. Por meio de Cristo. E Cristo é o mediador. Agora, por que isso aconteceu? Aconteceu porque essa foi a vontade, o plano de Deus, conforme o seu propósito, o propósito da sua vontade. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, mas por que isso aconteceu dessa forma? Deus não poderia fazer de outra forma? Aparentemente, humanamente, a gente não consegue fazer uma análise tão profunda a ponto de dizer se existia outra forma. Mas uma coisa é certa, Deus fez porque essa foi a sua vontade. Então, ele
em sua sabedoria, derramou sobre nós sua bondade e seu amor, porque foi sua vontade. Por exemplo, os anjos caíram. Deus concedeu aos anjos uma chance de voltar ao estado original? Não. Veja, os homens caíram. Deus concedeu aos homens a chance de voltar ao seu estado original em Cristo? Sim. Então, olha a bênção que a gente recebeu. A chance de voltar para Deus através da obra de Cristo. E isso foi a sua vontade, conceder a nós essa misericórdia. Qual que é a finalidade de termos esse plano, de ver esse plano em ação acontecendo? O louvor da glória de Deus. Eu quero que você observe o louvor da glória de Deus, porque você vai enxergar que Paulo está mostrando que todas as coisas que aconteceram na história e que vão acontecer devem, no final, apontar para a glória de Deus, ou seja, Deus seja glorificado, porque a obra é dele, foi por ele, então deve ser para ele. Então, para o louvor da sua glória. Abrimos aqui o texto, e aí a gente conseguiu enxergar o que acontece. Vamos para o 7 e para o 8. Novamente eu volto. A perícope tem como o ponto central nos mostrar as bênçãos espirituais que temos em Cristo. Cada vez que a gente vai abrindo cada parte do texto, você vê que ela aponta para confirmar o tema principal da perícope. Nele temos a redenção. Olha quanta bênção. Aí não falou, nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, e ele agora está descrevendo quase que detalhadamente as bênçãos que nós recebemos. Nele temos a redenção. Então, em Cristo a gente tem a redenção. Por meio do seu sangue, a forma pela qual nós fomos redimidos não foi o derramamento do nosso sangue, mas o sangue dele, o sangue do justo. O perdão dos pecados. Aqui a gente vai alcançar o perdão. De acordo com as riquezas da graça de Deus, Deus é rico em sua graça, em sua misericórdia, em sua bondade. A qual, o que ele fez sobre nós? Ele derramou sobre nós. Veio do céu, foi através dele, foi vontade dele, nos conceder o seu perdão. Ele transbordou perdão sobre a nossa vida. É como se nós estivéssemos num estado de condenação, a cadeira elétrica, morte por algum crime imperdoável, e Deus concede o seu perdão. Então, ele derrama sobre nós a sua bondade, e isso mediante a sua própria sabedoria e entendimento. Ele, em sua própria sabedoria, ele elaborou uma forma de nos redimir. Foi na sua sabedoria que esse plano de salvação se estabeleceu. Foi com o entendimento de Deus que ele envia o próprio Filho e derrama sobre nós graça. Agora, olha só, sabedoria de Deus, riqueza de Deus, para nos dar perdão por meio do seu sangue, temos a redenção. Observa como o próprio texto vai conversando entre si. Nove. E nos revelou o mistério da sua vontade. Olha agora aqui. Revelar, iluminou, nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, vamos ver o fluxo do texto. Nos revelou o mistério da sua vontade. Revelar é como iluminar, é deixar conhecer. Então, Deus nos deixou conhecer a sua vontade. E que vontade era essa? Uma vontade que fazia parte de um propósito que ele já tinha estabelecido em Cristo. De acordo com o seu bom propósito em Cristo. Então, uma vontade que ele próprio, no seu próprio entendimento, já tinha estabelecido em Cristo. E que vontade era essa? Falando desses 3 pontos principais. Fazer convergir em Cristo todas as coisas.
na plenitude dos tempos. Ou seja, Cristo passa a ser mediador entre todas as coisas que entraram em desordem por causa do pecado. Por causa do pecado há uma certa desordem, há uma desordem na natureza, há uma desordem na sociedade, há uma desordem humana, há uma desordem dentro do coração do pecador. Essa desordem, quer seja na terra ou no céu, porque existe ainda a ação de espíritos, né, malignos que atuam, como o próprio texto vai nos mostrar mais à frente, o príncipe do poder do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então existe uma desordem na terra e existe ainda uma certa desordem no âmbito espiritual, mas em Cristo, Deus vai resolver todas estas coisas, de acordo com o bom propósito que Deus estabeleceu nele. O propósito revelado de Deus é reunir céu e terra em Cristo. Nele fomos também feitos herdeiros. Isso aqui já mexe muito com a gente. Novamente eu volto para que você consiga lembrar o que um homem pecador tem direito depois que Adão caiu. Ele tem direito ao quê? A nada, apenas a condenação eterna, porque cada ação do homem pecador é uma ofensa gravíssima contra a santidade de Deus. Agora, veja o tamanho da bênção, que em Cristo nós fomos feitos herdeiros. Não só apenas fomos salvos, não só apenas temos agora perdão, não apenas perdão, mas também herança, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Vamos abrir o texto. Cristo nos concede herança segundo a sua vontade para o louvor da sua glória. Nele fomos feitos herdeiros. Então, isso significa que temos herança. Predestinados, ou seja, o plano de Deus começou antes de nós, antes da nossa existência. É um plano eterno. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas, soberania. Segundo o propósito do quê? Da sua vontade, porque foi a vontade dele nos salvar. Para que todo esse plano? Qual a razão de todo esse plano? Deus nos salvou com que objetivo, com que propósito? Aí aqui embaixo ele responde, para o louvor da sua glória. Percebem como o tempo todo Paulo vai voltar ao louvor da glória de Deus, que todas as coisas foram feitas, inclusive o plano da redenção existe para o louvor da glória de Deus, a herança que temos em Cristo também é para o louvor da glória de Deus, o perdão que temos em Cristo é para o louvor da glória de Deus, todas as coisas que temos em Cristo para o louvor da glória de Deus. Concorda comigo que a perícope que a gente está caminhando aqui, embora a gente está mudando de assunto, ela continua falando sobre bênçãos espirituais que temos em Cristo? Eu quero que você fique preso aqui, porque assim como eu disse, Jesus é o rei dos judeus, Jesus é o rei que veio dos judeus, e aí a gente viu que a frase principal era Jesus é o rei, aqui a síntese principal é as bênçãos espirituais que temos em Cristo. Agora, essas bênçãos espirituais a gente está listando pouco a pouco dentro de cada texto que a gente vai abrindo. Vamos agora para esse texto de Efésios, do 13 ao 14. Estamos chegando aqui ao final, né? Vai até o 14. Quando ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, ó, aqui, a palavra, Deus revela e nos dá a sua palavra, e a fé responde a essa palavra que Deus nos deu. Vou voltar aqui, olha só o texto aqui, olha. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou,
ou seja, quando a mensagem de salvação foi pregada a vocês, aqui, esse ponto é muito importante. Ele é um ponto em que ele vai nos mostrando o instrumento pelo qual Deus vai usar para nos salvar. A palavra, o evangelho que nos salvou, ou seja, a mensagem, a fé vem pelo ouvir. Então, à medida que eu vou tendo contato com a palavra, eu estou dando às pessoas a chance de serem aproximadas de Deus por meio da fé. Muitas vezes a gente pensa que qualquer outra coisa vai convencer as pessoas a se converterem ou se aproximarem da cruz. Lá na igreja tem muita gente boa, vai ter um plano para poder, uma escolinha bíblica para o seu filho estudar, vai para a igreja por causa da escola, vai para a igreja por causa de que depois a gente tem uma cantina, vai para a igreja porque depois a gente vai sair para fazer um churrasco. A gente acha que é isso que vai converter as pessoas. E o texto já me diz aqui que é o evangelho, é a palavra da verdade que é o instrumento para a salvação. Aí depois que eu creio, vai acontecer o selo. Vocês são selados em Cristo. Assim, um selo de posse. E esse selo de posse é que ele vai nos dar o Espírito da promessa, que é o Espírito Santo. E que ele afirma no 14 que é garantia. Tá? Então, tem muitas pessoas que falam assim, olha, hoje você está salvo, amanhã você não está salvo, depois da manhã você se salva de novo, depois você volta a se salvar, a vida toda perdendo e ganhando salvação, e se arrependendo e salvando, e perdendo e salvando. Não é isso que o texto me diz. Ou a pessoa recebeu o Espírito Santo, que é a promessa de que Deus nos redimiu em Cristo, ou ela ainda está num processo de conversão, não se converteu. Porque aquele que se converte, ele recebe o Espírito Santo e isso é garantia da nossa herança. Deus me deu garantia de que quando o Espírito Santo estivesse em mim, eu teria uma herança nele, que é a redenção, para pertencer a ele para sempre. Mas agora a garantia de Deus foi quebrada, Deus não consegue dar garantia de nada. É muito estranho a ideia de perder a garantia de quem já tem o Espírito Santo. Ok, vamos abrir o texto. Quando ouviram e creram na palavra da verdade, que é o instrumento, eu poderia colocar o instrumento para a salvação, a palavra da verdade, a verdade. O evangelho que os salvou é através do evangelho, que é a boa notícia, que em Cristo temos o perdão, que nos salvou. Vocês foram selados, então a gente recebe um selo. E esse selo é garantia. Qual que é o propósito desse texto aqui? Olha, através da palavra de Deus, o evangelho que nos salvou, quando a gente creu nesses dois pontos aqui, a gente recebeu um selo. Esse selo simboliza que isso é uma garantia. Se é garantia, qual que é a razão, a finalidade última de tudo isso? A glória de Deus. Até a redenção final, para a glória de Deus. Agora eu vou mexer com o texto, vou passear dentro do texto para a gente enxergar ele de um outro ângulo, tá? E você vai perceber que tudo aponta para o mesmo aspecto, só que agora a gente vai olhar o texto como um todo. Espero que dê para vocês verem aí, tá? Olha, aqui. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está bem dizendo Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nossa, nós temos em Cristo todas. Não, Deus nos deu 10 bênçãos. Deus nos deu apenas a salvação e nada mais. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Isso aqui é plenitude, todas. Aonde essas bênçãos estão? Não, as bênçãos estão na minha conta do banco. Não, as bênçãos são bênçãos celestiais e elas estão em Cristo. São bênçãos de ter Cristo. E ter Cristo é tudo, porque a partir dele todas as outras coisas se encaixam. Olha só, em Cristo, no amor de Deus, em Cristo, por meio de Cristo, do seu sangue, em Cristo, para o louvor da glória de Deus, em Cristo.
Ele derramou em Cristo. Nos deu gratuitamente no amado. Quem é esse amado? Cristo. Observou quanta coisa é em Cristo? Ó, aqui. Para o propósito da sua vontade. A vontade de Deus se manifestou aonde? Em Cristo. Primeiro, esperamos aonde? Em Cristo. Sejamos para o louvor da glória de Deus aonde? Em Cristo. Fomos selados pelo Espírito Santo aonde? Em Cristo. Qual que é a garantia da nossa herança? Herança que recebemos aonde? Em Cristo. Para quê? Para o louvor da glória de Deus. Aonde? Em Cristo. Até a redenção dos que pertencem a Deus. Aonde nós vamos ser sustentados e guardados até a redenção? Em Cristo. Aí vamos caminhar lentamente. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou. Tá, eu já entendi aqui. Para que ele nos predestinou? Olha como a ideia ela vai se dividir. Ele nos predestinou para que nós fôssemos adotados como filhos, para que em Cristo nós tivéssemos redenção e perdão, e para que em Cristo nós pudéssemos entender, conhecer Deus e o mistério da sua vontade. Lembram do que eu comentei com vocês no início da aula? Compre meu carro ele é econômico, meu carro ele é um carro confortável, meu carro tem um bom estilo. Olha aqui uma ideia se dividindo. O que nós temos aqui em Cristo? A adoção, a redenção, em Cristo temos o perdão, e ele nos revelou o mistério da sua vontade, tá? Eu estou abrindo, a gente está mexendo no texto de todas as formas para que vocês possam enxergar junto comigo como um exegeta, ele estuda a palavra de Deus. Ele não fica pensando, eu acho tal coisa. Ele vai estudar esse texto e daqui vai sair uma pregação, daqui vai sair um estudo, daqui vai sair um ensino, daqui vai sair uma mensagem, daqui vai sair um aconselhamento. E todas as vezes que sai de dentro do texto dessa forma, o que você fala, você está transmitindo a verdade de Deus como Deus desejou que ela fosse transmitida. Você não está fugindo da ideia principal daquilo que Paulo queria que os irmãos de Éfeso pudessem entender. Nele nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, conforme o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Aí quando nós ouvimos, olha aqui, um detalhe importante. Aqui o que nós recebemos? O amor que nos predestinou em Cristo, para adoção, para redenção, para perdão, e nos revelou a sua vontade. Agora também em Cristo, parece que conectou aqui em cima, em Cristo nós fomos escolhidos. E aqui, escolhidos, nós fomos escolhidos através do selo dele. E que selo é esse? O Espírito Santo da promessa. E o que isso significa? Que isso é uma garantia. Esse selo é uma garantia que recebemos por essa herança em Cristo. Até quando esse selo vale? Até a redenção. Então, esse selo tem validade até a data da redenção. Para que aconteceu tudo isso? Aqui embaixo eu já sei, para o louvor da sua glória. Foi a razão principal que aconteceu tudo isso. Vamos fazer agora desse texto uma síntese em palavras e novamente fazer uma revisão na síntese. Aqui. Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nos abençoa, nos escolhe e ele nos predestina para o louvor da sua glória. Ele vai nos adotar e ele vai nos redimir, ele nos perdoa e ele revela Deus a nós. Une tudo em Cristo. Por que ele fez tudo isso? Porque esse foi o seu plano eterno. E esse plano eterno se manifesta através da sua vontade.
E essa vontade nos fez herdeiro. Ele nos selou em Cristo como uma garantia de redenção. E o propósito de tudo isso que ele fez, de todas as bênçãos que nos deu em Cristo, é para que ele receba louvor da sua glória por todos os benefícios que ele concede a um homem pecador que caiu lá em Gênesis, que não tem direito a nada. Deus nos escolhe em Cristo para a sua glória. Essa frase, será que ela consegue sintetizar? Como eu colocaria uma frase que pudesse sintetizar toda essa mensagem que está nessa primeira perícope que a gente está estudando, macroperícope que a gente está estudando? Deus nos escolheu. E eu percebo que o texto me fala que tudo aconteceu em Cristo. Deus nos escolheu em Cristo. A razão principal é o louvor da sua glória. É fato que eu não consegui descrever o que está dentro do texto, mas na maneira como eu estou explicando a perícope, eu sei que se trata das bênçãos espirituais que recebi nele. Aqui eu estou usando várias formas de mexendo com o texto para que vocês possam dizer, agora eu entendo o que o pastor queria dizer. Tá? O que a gente vai ter em Cristo? A gente vai ter a redenção. Por quê? A gente foi escolhido nele para a santidade. Essa santidade, na verdade, não diz respeito à nossa santidade, diz respeito que em Cristo nós recebemos santidade suficiente para voltarmos a ter comunhão com Deus. Adotados por amor. Recebemos redenção e perdão. O mistério da sua vontade que agora está revelado. E que mistério era esse? Paulo vai falar um pouco mais à frente, a gente vai falar desse mistério, que é, na verdade, o plano de salvação, em que ele vai unir todas as coisas em Cristo, judeus e gentios, e vai trazer, e todas as coisas em Cristo vão encontrar o seu contexto final. E recebemos em Cristo herança, e fomos selados para sempre. E aqui, novamente, eu teria um outro resumo, uma síntese, um pouco mais de palavras, né? Não em uma única palavra, para que eu pudesse fazer uma revisão rápida. Aqui você tem uma enumeração também do que aconteceu. As bênçãos espirituais, escolhidos em Cristo, está aqui os versículos embaixo, no 3, no 4, no 5 e 6, adotado como filhos, redenção e perdão, mistério da sua vontade revelado, no 9 e no 10, nos tornamos herdeiros em Cristo, 11 e 12, selados com o Espírito Santo em Cristo, faltou talvez aqui mais um que eu colocaria, né, que tudo está apontando para a razão, que é o louvor da sua glória. Voltando, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da gente ler todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo, e isso já estava dentro da cabeça de Paulo, o Espírito Santo tinha colocado, inspirado ele sobre esse plano maravilhoso de Deus. Me diz uma coisa, não enche o coração? Sim. Justifica ele ter começado com isso aqui, que ele está cheio de Deus ao dizer assim, nossa, exaltado seja Deus. Agora ele vai falar, sim ou não? Sim. Então, quando ele começa, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está exaltando a Deus, só que logo em seguida ele vai explicar a razão pela qual ele exaltou a Deus. Vamos fazer uma análise agora se esse tema central dessa macro perícope, ele consegue traduzir bem o que o texto está nos dizendo. As bênçãos espirituais que temos em Cristo.
Você teria uma outra forma de expressar o assunto dessa macroperícope? Eu vou ver se eu coloco aqui, que aqui fica mais fácil. Tudo Oi. aponta para a salvação, não é? Poderia deixar a salvação em Cristo? Ou não? Sim, eu poderia, não fugiriam, assim, talvez pudesse melhorar, mas não estaria totalmente fora. Tudo aponta para a salvação, sim, mas eu poderia talvez dizer assim, que eu colocasse, não foi só a salvação. Com a salvação, todas as bênçãos que temos em Cristo. Eu daria para complementar, para deixar um pouquinho mais cheio, sabe? Pastor, eu acredito que a salvação é a maior bênção, mas uma das bênçãos, né? Poderia, se eu fosse sintetizar tudo, vejam só que legal, né? Se a gente fosse sintetizar tudo, a gente poderia dizer, como a Fábio falou, como você falou agora, eu poderia dizer assim, Deus nos salvou em Cristo. Agora, eu estou sintetizando, porque essa salvação envolve muitas outras bênçãos. E a pessoa que ia ler, talvez não ia conseguir entender só falando de salvação. Concorda? O principal é a salvação, porque com a salvação a gente recebeu, olha aqui, ó, com a salvação a gente recebeu a adoção, com a salvação ele nos redime, com a salvação ele nos perdoa, com a salvação ele se revela para nós a cada dia, o seu plano e a sua vontade. Com a salvação nós temos herança, com a salvação a gente foi selado com o Espírito Santo. Tudo sintetizou em salvação, verdade? Mas se eu estou escrevendo uma frase para alguém ler, e essa frase precisa sintetizar todo esse assunto, vamos lá. Como é que a gente poderia, outras formas, outras possíveis formas? Eu penso que, além da salvação, né, uma motivação, né, de Deus é o amor também, né? Muito bem. Eu poderia colocar assim, o amor de Deus, o amor de Deus em nos salvar, o amor de Deus em nos salvar e nos conceder as suas bênçãos. Que, no caso, eu conseguiria resumir essas bênçãos que temos aqui. Veja, eu estou colocando um outro tema um pouco diferente, mas agora eu estou dando a vocês a experiência de saber como uma pessoa chega a dar um tema principal depois de fazer uma análise de texto. Por isso que quando você vai ler um autor ou um comentário, você vai dizer, nossa, mas ele disse dessa forma, e esse disse de outra forma. Vamos mudar um pouco agora a forma da nossa construção. A gente está colocando aqui Deus como o sujeito principal, aquele que praticou a ação. Agora, no tema principal, eu não quero colocar Deus como o sujeito principal, mas eu quero colocar o pecador que recebe a ação de Deus como sendo o sujeito principal. Como ficaria uma frase em que o pecador que recebe todas essas ações de Deus, como é que eu poderia escrever um tema ou sintetizar esse conteúdo aonde que agora quem está em foco não é Deus, quem está em foco é quem recebe a bênção. Pode ser o grande presente. O grande presente poderia ficar aqui, porque eu poderia deixar só o grande presente.
Ia deixar uma curiosidade para que as pessoas pudessem entender o que eu estou querendo dizer que é o grande presente. Outra forma, se eu quisesse complementar um pouquinho mais, o grande presente que recebemos de Deus. Aí já complementei um pouco mais a frase. Mas o foco agora, observou que eu estou falando a mesma coisa, só que eu mudei o sujeito principal. Deus está praticando. Agora, quem está recebendo é o pecador. Se eu quiser dar ênfase para o que o pecador recebeu, mudou a maneira de eu descrever o conteúdo. Imagina que você vai ler num comentário assim, as bênçãos espirituais em Cristo, e no outro, o pecador recebendo a dádiva o pecador recebendo uma dádiva imerecida. Aí você vai dizer, nossa, mas os dois temas são tão diferentes, mas é porque um o foco é Deus e no outro o foco é o pecador. Pode falar, Fábio. Redimidos pela graça? Como? Ou não? Redimidos pela graça? Caberia. Redimidos pela graça, ou seja, um favor imerecido. Eu recebi de Deus um favor imerecido. Mas observa que se um tema nunca consegue traduzir a força de todo o conteúdo. Sim. Por isso a importância de você ter o tema e saber se ele está bem estabelecido, mas você fazer a observação de todo o conteúdo para saber se o tema está mais próximo. Imagina que eu fosse agora construir uma pregação exegética com base no que a gente estudou. E aí eu colocasse esse tema, né? Como é que você falou, Fábio? Redimidos pela graça. Olha só, que tema legal para uma pregação. Redimidos pela graça. Irmãos, nós fomos redimidos pela graça. Essa graça é um favor imerecido. Segundo esse texto, Deus nos abençoou, Deus nos escolheu, Deus nos salvou, Deus nos adotou. Tudo isso vem porque nós recebemos a sua redenção. Olha, eu estou pregando dentro do texto, abrindo o texto, apoiado pelo texto, e todos os argumentos podem brotar aqui de dentro. Agora, vamos tirar Deus e vamos tirar o pecador do tema principal. Nós vamos colocar agora as dádivas como tema principal. Eu quero dar ênfase ao que foi recebido. Depois de estudar isso, eu falo, não vou dar, eu prefiro não escolher o ângulo em que Deus é o sujeito principal que praticou a ação e que estabeleceu todo esse plano. Também não quero falar sobre o pecador que recebeu essas dádivas. Eu quero falar das dádivas. A ênfase agora são as dádivas que recebemos em Cristo. Como poderia ficar? Você acabou de falar, pastor, as dádivas em Cristo. Ok, poderia colocar as dádivas em Cristo. Qual outra forma, além dessa? Poderia dizer as maravilhosas bênçãos de Deus? Poderia. Poderia, né? Viu só? Olha como mudou o tema. As maravilhosas bênçãos de Deus. Eu estou enxergando a partir do pacote, do que foi concedido. Não estou colocando Deus como principal, apenas apontando que elas vêm dele, e não estou colocando o pecador. Se eu quisesse colocar a ênfase principal e desse um pequeno ponto de quem pratica, de quem recebe, eu colocaria as maravilhosas bênçãos de Deus em Cristo. Mas a ênfase está nas bênçãos do que foi recebido. Ok. Vocês estão... Poderia ser também as imensuráveis bênçãos de Deus. As imensuráveis bênçãos de Deus. Você poderia colocar assim, um exemplo, daria para ficar brincando com isso. É muito maior do que tudo que podemos imaginar.
o que recebemos de Deus? Ou o que recebemos de Deus, sei lá. Você poderia deixar isso como uma incógnita e explicar durante a mensagem. É muito maior do que nós somos capazes de imaginar. Aí, né, o que é isso que é muito maior do que eu sou capaz de imaginar? Aí você poderia explicar que o que recebemos em Cristo é muito maior do que podemos imaginar. Mais alguma sugestão? Perceberam como um texto tão pequeno, ele é tão grandioso? Aí você, por exemplo, assim, quando eu falei para vocês, eu falei, gente, eu fiquei nessa carta, eu gastei muito tempo nessa carta, e eu tenho prazer, às vezes, de voltar nessa carta, porque cada pequeno trecho, ele é muito grande. Deixa eu tentar explicar para vocês qual que é a diferença entre um texto descritivo, narrativo, e um texto teológico. Porque às vezes fala assim, olha, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta teológica. Esse texto é um texto teológico. E às vezes a gente não sabe bem o que seria um texto teológico, um texto narrativo. A gente não sabe trabalhar muito com a diferença dos textos. Por exemplo, Jesus morreu na cruz. Isso é um texto que está explicando a forma dele, tá? A forma como ele foi crucificado, ou esse é um texto que está me dizendo como Deus executou um plano e que ele quer que eu entenda como esse plano funciona, ele está explicando a vontade dele. Jesus morreu na cruz. É um texto que está descrevendo ou é um texto que está doutrinando? Que está Acho que criando descritivo. Descrevendo. Jesus morreu na cruz. Ele está descrevendo como ele morreu. Agora, olha só como eu vou alterar o texto, ele vai se tornar um texto teológico. Jesus morreu na cruz para nos perdoar dos nossos pecados. Agora, se eu estou estudando a doutrina do pecado, eu preciso saber qual a importância da cruz, porque ela está explicando algo sobre o pecado. Certo? Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. É um texto teológico? Não, é descritivo. Está descrevendo como ele entrou em Jerusalém. Agora, quando eu vou para a carta de Paulo, ele diz assim, nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento. Você concorda comigo que esse texto é um texto narrativo, está descritivo, ou ele é um texto teológico? Aí seria teológico, né? Teológico. Por quê? Deixa eu tentar explicar melhor, para ir clareando para vocês. O que é pecado? O que é doutrina do pecado? O que é uma doutrina? Doutrina é quando eu vou reunir tudo que a Bíblia fala sobre um assunto, sobre um tema. Doutrina é tudo o que Deus fala sobre um tema, sobre um assunto, certo? Então, doutrina do pecado. O que significa dizer? O que a Bíblia fala, como um todo, sobre o pecado? Eu pego todos os textos sobre pecado, estudo todos eles, vou abrir todos eles, e dali eu vou tirar algumas sentenças que vai formar a doutrina sobre o pecado. O que é doutrina dos anjos? É pegar todos os assuntos que falam sobre anjos, e depois de estudar cuidadosamente os assuntos sobre o que a Bíblia ensina sobre anjos, eu vou tirar dali de dentro a doutrina. Anjos casam? Aí eu já estudo tudo que a Bíblia fala e eu vou saber se eles casam, se eles não casam. Anjos têm filhos? Aí eu
estudando a doutrina, eu vou saber se anjos podem ter filhos ou não. Então, doutrina é tudo que trata de um tema. Doutrina da redenção, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo. O que é a doutrina do Espírito Santo? É tudo que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo, de Gênesis até Apocalipse. Então, é uma doutrina. Doutrina é quando eu consigo reunir todos os textos sobre um tema para conhecer aquele tema de modo mais específico. Agora, todas as vezes que a Bíblia fala de um tema e ela explica sobre um tema detalhadamente, aquele texto se torna um texto teológico. Porque ele está revelando alguma coisa sobre Deus. E quando ele está revelando alguma coisa sobre Deus, de modo que isso vai se tornar algo que eu vou usar, que a igreja deve obedecer, eu estou trabalhando com um texto que é teológico. Porque é um texto que ajuda na formação de uma doutrina. Tá? Paulo, servo de Jesus Cristo... não, deixa eu usar outro texto. Esse mesmo texto que a gente estava trabalhando. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bom, se ele está falando o que Deus fez em Cristo, você concorda que eu estou estudando cristologia, ou seja, a doutrina de Cristo, a obra de Cristo, as bênçãos em Cristo, a transformação que o pecador recebe em Cristo, a adoção em Cristo. Então, eu estou estudando um texto que vai contribuir para entender a obra de Cristo. Então, é cristologia. Carta de Paulo aos Efésios, ela é cheia de teologia, porque ela está sempre explicando sobre salvação, ela está explicando sobre o Espírito Santo, ela está explicando sobre a obra de Cristo, ela está explicando como o homem foi salvo, ela está explicando o poder espiritual que atua na humanidade. Por isso que ele diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, tipo assim, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Efésios 2. Quem que é esse príncipe da potestade do ar? O espírito que atua nos que vivem na desobediência. Então, eu estou entendendo sobre forças espirituais. Isso me ajuda a entender como funciona o universo espiritual. Quando eu estou trabalhando com texto nessa categoria, eu estou trabalhando com textos mais teológicos, que ajudam na formação de doutrinas, e as doutrinas fazem com que eu consiga compreender melhor cada elemento da revelação de Deus para as nossas vidas. O que eu devo fazer, o que eu não devo, o que a igreja, como a igreja deve se comportar, o que a igreja... a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que fala muito da igreja. É a carta que mais explica o que é igreja, porque na nossa concepção, a gente pensa que igreja é o templo onde os irmãos se reúnem, e vai lá ouvir louvor e ouvir uma palavra. Paulo vai explicar isso na carta. Então, se ele vai explicar isso na carta com profundidade, eu estou trabalhando com um texto teológico sobre a igreja, a doutrina da igreja. Veja que a gente vai estudar a doutrina da igreja. Então, é muito conteúdo teológico, muito. Essa carta ela é cheia de conteúdo que ajuda a gente a compreender Deus, a sua obra, o que é a igreja, quem nós somos, o que recebemos em Cristo. Carta de Paulo aos Romanos idêntica, né? E aí nós temos outros tipos de cartas que trabalham assuntos diferentes, tá bom? Consegui explicar? Há uma dúvida sobre um texto que descreve algo que aconteceu. Atos dos Apóstolos, exemplo. E os discípulos estavam reunidos no cenáculo, e então o Espírito Santo desceu sobre eles. Esse texto, ele está dizendo que todas as vezes que a igreja reunir, o Espírito vai descer novamente? É um texto teológico? Ou ele está descrevendo como aconteceu a descida do Espírito Santo? Descrevendo como aconteceu. Descrevendo como aconteceu, muito bem, ok, tá? Então, acho que já deu para pegar mais ou menos por que a carta é uma carta cheia de conteúdo, porque ela vai ajudar a me ensinar
sobre o que é redenção, como acontecer a redenção, quem praticou a redenção, o que é a igreja, qual o papel do Espírito Santo, o que é o corpo de Cristo. Cada detalhe de tudo isso vai se manifestar com muita propriedade, como se fosse assim uma regra, em que espiritualmente eu consigo entender agora um pouco mais sobre Deus e do seu plano para as nossas vidas. Dúvidas? Alguma dúvida? Não? Vocês já tinham tido uma experiência assim? Já tinham conseguiam enxergar o texto dessa forma? O que mudou na sua forma de ver o texto bíblico? Eu quero ouvir um pouquinho vocês agora, para que eu possa saber como a mensagem chegou no coração de vocês, porque uma coisa ela está na minha cabeça, outra coisa é saber se eu consegui transmitir e se descodificou do outro lado, entendi o texto agora eu sei. Por exemplo, eu lembro que o Diego disse para mim assim, pastor, eu sei que a pregação exegética ela é a pregação mais difícil, né? E que é difícil pregar um texto de modo mais expositivo, né? Deu para você compreender o que é uma exposição? Irmão Diego, tá aí? Tá ouvindo, pastor? Agora estou. Perdão, estava desligado o microfone. Paz do Senhor, então. Com certeza, a perspectiva agora de ler um texto mudou, né? Assim que agora a gente quer entender como um todo, né? E não só versículos isolados, né? Como eu tinha o costume, né? De ficar pegando versículos isolados, e deu uma clareada boa, assim, né? Da maneira como eu leio a Bíblia agora. Muito obrigado. Nossa, graças a Deus, que bênção. Então, observa, né? Eu sei que você aí logo vai ser um grande pregador do Senhor, para explicar um texto bíblico. Você já vai perceber que não é uma questão de dificuldade, é uma questão de você conseguir saber abrir o texto. Porque se a gente só lê, a gente não consegue enxergar. Mas quando eu vou separando os pontos, vou abrindo, e depois eu vejo o que está tratando realmente, a gente vai... O importante também é fazer pergunta para o texto, né? Quem foi, onde, por quê, isso, quem era. Exatamente. É esse o método que a gente vai abrindo o texto. Agora, mais alguém? Pastor, dá a impressão daquela ilustração da cresta do galo, que a gente vai abrindo, né? E conforme vai estudando detalhadamente, como a gente fez hoje, a gente vai vendo que a quem estava dirigida, qual que era o sentido da carta, né? Qual que era o coração, só para começar, o coração de gratidão de Paulo ao começar a carta, né? Porque não se trata só de que Paulo pega e coloca uma saudação de gratidão. É uma gratidão que não cabe no corpo de Paulo, né? Exatamente. Por causa do que ele descobriu com aquilo, Sim. né? E para a gente, né, pessoalmente, tinha lido muitas vezes Efésios, mas nunca como essa vez. Agora, olha só, nós trabalhamos um pequeno trecho, nem terminamos o capítulo 1. Imagina quando a gente vai agora fazendo isso e a gente vai chegar no último, no capítulo 6, você vai se sentir assim, você fala, nossa, aquilo que você falou, uma explosão dentro da gente, de saber quem nós somos em Cristo, o que é a igreja, qual o plano de Deus, o que é santificação, o padrão de Deus para a família, o que deve alterar no meu comportamento, na minha forma de viver, que ele vai falar depois do capítulo 3, qual vai ser a minha relação com o próximo, com os irmãos, no trabalho. Nossa, vai ser... muito, por isso que eu falo,
é quase que assim, antes e depois, sabe? Uma coisa assim que mexeu muito comigo. Então, dedicar um pouco de tempo para ir mais assim detalhadamente e perceber que é muito mais profundo do que eu imaginava. Pastor, a primeira coisa que a gente tem que fazer a partir de agora é organizar, né, o texto, né? A cabeça, como você falou, né? Um organigrama, né, do texto. A cabeça, os temas principais dentro do tema principal e os temas que vão conter o tema principal, né? Desses temas que você vai colocando, vai se desglossar outros temas menores, né? Sim. Desse jeito que a gente tem que fazer. Tá, entendi. Agora eu fiquei feliz, é isso mesmo. A minha intenção, a minha alegria é essa, é saber que o conhecimento está chegando do outro lado, né? Vocês estão entendendo. Nossa, agora eu entendi, eu vou conseguir fazer isso quando eu estiver estudando um texto bíblico, alguma coisa. A gente vai errando, no começo vai, mas só que o nosso, às vezes é tão mínimo, às vezes você conseguir errar a submissão da ideia, que quando você fizer o todo, eu tenho certeza que o Espírito Santo já vai te mostrar de uma forma bem profunda e diferente do habitual. E é isso que Deus quer da gente, certo? Olha, agora eu vou mexer numa parte do texto isoladamente. Eu não quero que vocês, deixa eu só explicar, abrir um parênteses aqui, eu não quero que vocês usem o conhecimento que vocês estão tendo para julgar outras pessoas, porque você está tendo a chance de estudar uma coisa que poucas pessoas estudaram dentro da igreja, poucas. Geralmente isso vai estudar em alguns momentos, talvez num curso teológico, se o professor for um professor bom, ele talvez entre em detalhes mais profundos, senão eles vão passar só por cima. Mas o objetivo não é julgar. Então, como eu falei, às vezes a pessoa está pregando e no entendimento dela, ela está dentro do conteúdo bíblico. Tudo bem, cada um dá aquilo que tem naquele momento. Agora, a maior responsabilidade não é dos outros, agora é sua, de falar corretamente, de ensinar corretamente, de ser amável. Nunca use também o conhecimento de Deus para se sentir superior a alguém. O conhecimento de Deus não é para que você cresça e os outros diminuam. Ao contrário, é que você tenha misericórdia, compaixão dos que ainda não entendem e peça a Deus sabedoria para passar para eles, para ajudá-los. Nosso papel na igreja, como um corpo, é ajudar um ao outro, não ser o senhor do conhecimento e os outros não sabem nada e aí você vira um fariseu. Não é esse o propósito, tá? Deixa eu só explicar isso. É para que, uma vez que você sabe, você vai saber ensinar e também a sua comunhão com Deus vai mudar. Você vai perceber isso, vai se tornar mais madura, vai ser mais sólida, vai ser mais profunda tua intimidade, porque Deus está se revelando para você através do texto bíblico. Eu vou mexer num texto agora e mostrar para vocês a possibilidade que tem de engano, e é como a Jéssica falou lá do galo. Quando eu faço uma análise isolada, como acontecia do galo, a chance de eu falar que a crista do galo era a bandeira do... Como é que é? Fugiu agora o nome do país. Ou seja, a bandeira do galo... Canadá. A crista... Canadá, isso, Canadá. A chance de eu confundir é grande, porque eu não tenho tantas informações quando o texto é pequeno. É muito fácil confundir. E aí a gente que já sabe, a gente passa a ser mais cuidadoso, mas muita gente não sabe, então acaba se enganando. Eu vou mostrar para vocês e vou dizer para vocês que teólogos, você vai encontrar teólogos que divergem do que eu penso. Por que divergem do que eu penso? Porque eu vou mostrar por que eu penso aquilo e aí eu não sei por que ele enxerga de outra forma, tá bom? Às vezes você lê num livro, você não sabe como ele chegou naquela conclusão, só que eu sei como eu cheguei naquela conclusão. Vou aqui voltar ao texto bíblico com vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui. Porque Deus nos escolheu nele
antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, sem qualquer razão para a gente não ter nenhuma razão aonde Deus possa nos repreender em sua presença. Então, você lendo isso aqui, você pensa que essa santidade, a princípio, quando você lê, você está pensando que está falando de quem? Do quê? Para termos uma vida separada, uma vida em santidade. Termos uma vida em santidade, tá certo. Não deixa de estar errado, tá? Só estou querendo mostrar para você, não deixa de estar errado, porque quando a gente estuda toda a carta e a gente estuda o Novo Testamento, você vai ver que é sobre isso, a gente tem uma vida separada para Cristo. Mas eu quero interpretar esse texto à luz do próprio contexto, tá? À luz do próprio contexto. Olha só, ele está falando de mim. Olha só, vamos ver se ele está falando de mim. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que em Cristo nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Em Cristo. Porque Deus nos escolheu aonde? Em Cristo, para sermos santos. Essa santidade, será que não seria santidade para reconciliação com Deus? Porque diante de Deus, nós não podemos ter qualquer pecado. E diante de Deus, nós não, se a gente não tem nenhum pecado, a gente não pode ter nenhuma razão para ser repreensível em Cristo. Só que a minha pergunta é aqui, existe alguma forma, mesmo que eu tenha aceitado Jesus, de eu chegar num estágio de ser totalmente irrepreensível e totalmente santo, a ponto de que eu seja aceitável diante de Deus? Existe essa chance? Vou repetir a pergunta. O texto está dizendo que Deus nos escolheu para sermos quantos por cento santos? 100%, para sermos santos. E por que eu sei que é 100% santos? Porque ele usou a expressão irrepreensível. Então, eu não posso ter uma razão de repreensão. É possível eu, mesmo tendo aceitado Jesus, chegar nesse ponto? Não. Eu acredito que não. Não. Ora, se não é sobre mim, sobre quem que é? É a santidade que eu ganho em Cristo. Em Cristo. Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Tá? Então, veja só, porque Deus nos escolheu aonde? Em Cristo. Quando? Antes da criação do mundo. Se ele nos escolheu antes da criação para sermos santos, ou seja, para voltar para a sua presença. Como é que eu vou conseguir voltar para a sua presença? Na santidade em Cristo. Irrepreensíveis em Cristo. Na sua presença, porque através da santidade de Cristo, eu chego na presença dele irrepreensível. Agora, veja só. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Aonde? Em Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Vontade de Deus em Cristo, para o louvor da sua gloriosa graça. Esse louvor da gloriosa graça que recebemos aonde? Que Deus recebe aonde? Em Cristo, o qual nos deu gratuitamente. Aonde Deus nos deu gratuitamente? Em Cristo. Nele temos a redenção. Em quem temos a redenção? Em Cristo. Para quê? Para o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas de Deus, a qual ele derramou sobre nós. Aonde é que ele derramou sobre nós? Em Cristo, com toda sabedoria e entendimento. Nos revelou o mistério da sua vontade. Aonde é que ele revelou a vontade dele? Em Cristo, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu aonde? Em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas vão apontar para Cristo, ele vai redimir todas as coisas. Nele somos herdeiros. Aonde? Em Cristo,
tendo sido predestinados de acordo com o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Deus, em Cristo, executa a sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos aonde? Estamos esperando aonde? Em Cristo, sejamos para o louvor da glória de Deus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Aonde? Em Cristo. Com o quê? Com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção. Temos garantia aonde? Em Cristo. Através de quem? Do Espírito Santo. Até quando? Até o dia da redenção. Minha pergunta para vocês agora é a seguinte: imagina que eu estou enxergando que tudo aqui nesse texto está apontando para quem? Para Cristo. Para Jesus. Para Cristo. Agora, olha a minha incoerência se eu dizer aqui, olha só, nós somos santos e irrepreensíveis. Agora não, Deus parou de falar, o texto já não está mais falando de Cristo, o texto está falando de mim, que eu tenho que me esforçar para alcançar a salvação, de que se eu não me tornar um homem irrepreensível, eu não posso ser salvo. É coerente? Não, Não. não. Então, é aqui que eu quero mostrar para vocês como um texto isolado, ele abre alguns pontos. Só que quando eu olho o contexto, percebo que tudo está acontecendo em Cristo, por Cristo, para Cristo, herança em Cristo, favor em Cristo, perdão em Cristo, amor em Cristo, filiação em Cristo. Não, agora não está falando de Cristo, está falando agora do esforço humano. Você tem que se esforçar para ser mais santo, para ser irrepreensível e chegar num nível em que você não tem nenhum pecado, irrepreensível na presença de Deus. Tá? Agora eu vou falar porque vocês vão dizer assim, nossa, mas tem teólogos que vão divergir do pastor Márcio. Tem teólogos que vão divergir de mim. Isso aí é natural, tá? Acontecer. Tem teólogos que vão divergir de mim, mas na minha concepção, eu enxergo que ele está falando da santidade que nós recebemos em Cristo para reconciliação. Eu não enxergo que esse texto está dizendo assim, olha, se você não se esforçar, você perde a tua salvação, porque você só pode ser apresentado diante de Deus 100% santo e irrepreensível. Eu não consigo enxergar dessa forma. Para mim, o texto gera incoerência, falta de harmonia. Tá? Pastor, mas o esforço humano não alcança para ser nem santo nem irrepreensível. Eu não entendo como o esforço, por mais de que você quiser se esforçar e dedicar o tempo todo, nem a comer, nem a trabalhar, nem fazer nada, mas só procurar a santidade, sinto muito, mas não vai alcançar. Mas, Não é? infelizmente, como o texto bíblico ele fica sujeito a interpretações, tem pessoas que vão interpretar textos isolados e eles vão chegar a essa conclusão. Porque, olha só, Deus nos predestinou para a gente ser santo e irrepreensível diante dele em amor. A pessoa vai dizer assim, olha, santo e irrepreensível diante dele. Então, se Deus me chamou para ser santo e irrepreensível diante dele, eu tenho que ser santo e irrepreensível diante dele. Veja só, ela pegou como uma ordenança para a vida dela. Pastor, você está querendo dizer que nós não devemos buscar santidade, que nós não devemos ser irrepreensíveis? Não estou dizendo isso. A Bíblia, no Novo Testamento, apoia que eu tenho que buscar santificação, que eu tenho que me tornar igual a Cristo. Que essa ideia é bíblica e ela é verdadeira, faz parte da doutrina. Eu tenho que entrar num processo chamado santificação. Então, o que você está dizendo? Eu estou querendo dizer que, na minha concepção, esse texto, nesse contexto, está apontando para a santidade de Cristo. Pode falar, irmão Diego. Então, pastor, eu queria ler um texto aqui, ele está em Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aqui o Senhor Jesus está falando que, assim, também a gente precisa também fazer a nossa parte, né?
Ou não? Não, é isso que eu estou falando para você. Talvez esse texto aí tenha uma outra... Dentro do contexto dele, tem um outro propósito. Também não dá para analisar ele isoladamente, porque a probabilidade da gente chegar a uma conclusão frágil é grande. Como eu falei para você, eu não estou dizendo que nós não vamos fazer esforço, né? Existe uma doutrina, que é a doutrina da santificação, né? Em que nós vamos entender que nós fomos salvos para sermos igual a Cristo. Então, eu não estou tirando a força do processo de santificação, eu não estou tirando a força de que eu tenho que lutar contra o pecado. Por exemplo, a carne luta contra o espírito contra a carne, estão opostos entre si, né? Você vai perceber que a própria luta da carne e do espírito significa santificação. Eu não estou dizendo que não tem que fazer, eu estou querendo dizer que esse texto, nesse contexto, aponta para a santificação em Cristo, que nos ajuda a ser recebido no céu. Não estou falando assim, anulando os demais textos, porque a gente trabalhando a santificação, você vai ver que eu preciso me santificar, eu preciso lutar, esforço, carne contra o espírito, estão lutando entre si. Então, se eles estão lutando, é esforço para deixar isso, para abandonar aquilo. Isso é santificação, tá? É apoiado, é incentivado na Bíblia. Só separando. Agora, esse texto, nesse contexto, aponta para a santificação que nós temos em Cristo e a irrepreensão que nós somos apresentados diante de Deus em amor. Entendi, pastor. Ok? Agora, eu quis mostrar que eu posso fazer... Lembra que eu disse assim, olha, uma pessoa pode fazer uma pregação texto apoiada num texto errado? Uma boa pregação bíblica, mas o texto às vezes não coopera. Lembra que eu comentei isso com vocês? Sim, esse é um exemplo. Imagina que a pessoa usou esse texto para dizer que você tem que fazer todo o esforço para isso, em todo sentido. Na minha concepção, o contexto em si, ele aponta para o que temos em Cristo. E essa santificação, essa irrepreensão, como Cristo nos apresenta diante de Deus. Eu diria que, se ele escolhesse outro texto, ficaria muito mais fácil, muito mais bem apoiado. Então, isso pode acontecer. Tá? Eu só quis mostrar e usar um exemplo para você perceber como um texto isolado, ele fica muito limitado se eu não entender a perícope completa. Começa aqui e termina aqui. Entendi, fiz análise disso aqui. Dentro desse assunto, ele está falando disso. Então tudo se encaixa dentro disso. E você percebe um pouco a incoerência. Pode ser que você encontre outros, como eu falei, outros teólogos. Eu mesmo já encontrei em livros alguns teólogos falando de outra forma. Sim, mas tipo assim, na minha concepção, tá? Eu estou falando da minha concepção e tentei defender e mostrar para vocês por que eu enxergo dessa maneira. Pastor. Alguma dúvida? Pastor, Paulo, né? Eu vivo o exemplo daquilo que você está falando, né? Tudo se contém em Cristo, tudo, né? E o Paulo fala aqui em Efésios, né? Mas ele, pela gratidão que tem por Cristo, é que ele passou persecuções, né? Se santificou em todo tempo, foi encarcelado, foi morto pelo Cristo. Então, entendo, eu sei que não está querendo dizer o tema, já está tudo em Cristo, você não precisa se santificar. Precisa sim, pela gratidão que a gente tem, pela salvação que Ele nos dá, né? Sim, exatamente. E apoiado também no resto, porque não está tudo aí. As outras cartas, né? O próprio Paulo vai falar em outras cartas, como eu citei aqui, né? Ele vai falar aos Romanos, ele vai falar aos Gálatas sobre essa questão da maneira como a salvação acontece e a santificação. E a luta da carne e do espírito, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Novamente, mostrando a luta entre a carne e o espírito e o processo de santificação, que ele é um processo de luta contra a natureza caída, tá?
Então, a Bíblia apoia plenamente. Eu só estou mostrando o que, dentro desse texto, a harmonia, ela cabe em Cristo. Tá certo? Bom, gente, vamos ficar hoje por aqui, tá bom? Trabalhamos esse texto, a gente vai prosseguir.